Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a chefe Andréa Lino e eu ajudo as pessoas a irem do zero a mais de R$ 3.000 por mês de faturamento vendendo cucas. Isso mesmo. E olha, gente, trabalhando de casa mesmo. Então, o tema da live de hoje são sabores de cucas para começarmos a vender. Foi o tema pedido na última live, tá? Então eu quero começar explicando uma coisa para vocês. Quando a gente começa, às vezes a gente ainda está um pouco inseguro, a gente ainda está meio que sem saber mais ou menos para que lado ir, né? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? O fundamental é um produto de excelente qualidade. Se você tem um produto de excelente qualidade, você vai se dar bem, sim, porque as pessoas vão gostar dos seus produtos e vão atrás de você, tá? Eu me lembro uma vez, teve uma live que eu comentei, eu não me lembro que dia que foi, que quando você gosta de alguma coisa, por exemplo, você gosta de um sorvete, você vai procurar esse sorvete por vários lugares até você encontrar aquela marca que você gosta, não é? Quando eu morava no interior, eu nasci em Curitiba, mas eu cresci no interior e depois voltei para Curitiba. Eu morava em Umuarama. E lá em Umuarama, tinha lá na Praça Central, lá na Avenida Central, tinha sorvete de chiclete. Gente, eu amava aquilo. Eu amava. E ele era muito baratinho, né? Era uma coisa bem simples na época. E eu andava com meu pai, a gente ia mais ou menos umas 6, 7 quadras só para eu tomar aquele sorvete de chiclete. Então, olha só, eu criança, eu fazia meu pai andar até lá para a gente tomar o bendito do sorvete de chiclete. Então, imagina o que um cliente vai fazer para você. Se ele comer a sua cuca, se ele gostar do sabor, se ele gostar daquela massa fofinha, daquele recheio saboroso, daquela farofa crocante, ele vai procurar você. Ele vai atrás, sim, tá? Porque daí ele vai querer lembrar de novo daquele sabor, ele vai pensar naquilo e vai falar, nossa, eu quero sentir de novo aquele sabor, tá? Então, vamos ficar bem atentas aos processos, a fazer as cucas bem feitinhas, testar bastante as receitas, para vocês fazerem um produto de alta qualidade, e daí sim, não tem jeito, tá? Fez um produto de qualidade, fez um produto, entregou no horário correto, no horário combinado, deixou tudo certinho, e fez uma embalagem bonita, o teu cliente vai se apaixonar, tá? Então, nesta aula eu vou falar sobre 4 partes. Essas 4 partes são muito importantes para vocês venderem as cucas, desde o começo até o final, tá? Então, prestem bastante atenção. A primeira parte que eu quero falar com vocês é a parte da degustação. Como que eu vou escolher sabores para a degustação? Andréia, e por que fazer degustação? A degustação é muito importante quando os teus clientes ainda não conhecem o seu produto. Eles ainda não sabem o que você está preparando, eles não sabem que gosto que tem, entende? Então, é muito importante você preparar a degustação. Eu sempre falo aqui nas lives para vocês que a degustação pode ser feita em pedaços de cucas quadradinhas. A gente faz a cuca de tabuleiro, corta ela em pedaços quadradinhos, e daí você embala bem bonitinho no saquinho plástico, põe uma fitinha, põe um adesivo com o sabor, a validade, e não esquece de colocar o seu cartão, porque senão ele come a cuca, gosta e não consegue te achar, né? E daí nossa, olha gente, tem muita aluna que me manda mensagem, mas eu não sei que sabor eu vou usar e como é que eu vou fazer essa degustação. Então, fez os quadradinhos, você vai levar até essas pessoas. Você vai, eu quero vender aqui no bairro. Eu vou levar no salão de beleza, eu vou levar na loja ali da esquina de materiais de construção, e você vai deixar essas degustações para as pessoas experimentarem. A degustação não é para ser grande, tá? A degustação é para ser um quadradinho pequenininho.
Outra forma de vocês fazerem, que fica lindo, que o pessoal adora, é em formas de cupcake. Você pega a receita e vai colocar ali na forma, e daí você vai assar, depois embala e entrega, tá bom? Então, sempre tem gente me perguntando sobre isso, por isso que eu já falei várias vezes nas lives, porque é muita mensagem me perguntando como fazer a degustação e que sabores utilizar nesta degustação. Eu recomendo sempre que você vá de 1 a 3 sabores no máximo, tá? Você não precisa fazer todos os sabores que você quer vender. Não. O ideal é você começar pelo menos com um sabor e eu sempre começo falando, olha, você pode fazer a cuca de farofa, a cuca alemã clássica, tá? É uma cuca muito saborosa, uma massa fofinha e uma farofa bem crocante. A cuca de farofa, ela não tem recheio. Tem gente que não gosta de cuca com recheio. Tem gente que só quer a cuca de farofa. E tem gente que só gosta de cuca se tiver recheio, tá? Então, você tem que começar a entender o seu cliente. Você pode ir perguntando para ele, ou se você já vende algum outro produto de confeitaria, você vai mandar essa amostra junto com aquilo que você vende. Ou se você vende pães, você vai colocar uma amostrazinha ali e vai mandar para eles, tá? E daí peça a opinião deles, o que eles acharam, e daí você já começa a entender como é o seu cliente, já começa a ver o que está acontecendo, para você saber como que ele vai gostar. Tem cliente que gosta de cuca alta, tem cliente que gosta de cuca baixa. Então, tudo isso vocês vão ter que ir conversando com o cliente e vocês mostram a degustação e daí vocês vão tirando todas as informações através dessas degustações, tá? Sempre pedindo feedback dos seus clientes. Eu tenho uma aluna de fazer assim, ela entrega a degustação ou ela entrega já o produto à venda, né? E ela já entra nas redes sociais, ela tira uma foto do produto e já marca aquele cliente que pegou a degustação, que pegou o produto, sabe? Então, automaticamente ela já marca o cliente já vê que foi marcado, já volta e já conversa com eles, né? Isso é muito legal, tá? Então, podemos começar com a cuca de farofa, tá? Daí eu recomendo mais outros 2 sabores, que são... Um deles é campeão de vendas e o outro é semicampeão de vendas. É a cuca de banana. Gente, o pessoal brasileiro adora banana. A gente tem sorvete de banana, a gente tem torta de banana, a gente tem bolo de banana, a gente faz tudo com banana, tá? Então, bolinho de chuva, a gente recheia de banana. Brasileiro ama banana. E a cuca de banana, gente, o pessoal adora. O terceiro sabor que eu adoro, que eu acho delicioso, é a cuca de maçã. É outra também muito pedida, que as pessoas gostam muito, tá? Ela é úmidazinha, porque a maçã solta um líquidozinho assim por dentro, sabe? Então ela fica muito gostosa, fica um recheio muito saboroso. Então, essas 3 são as que eu recomendo. Você não precisa fazer as 3 de uma vez só. Você pode fazer uma, fazer a degustação, daí para uma outra leva de clientes você faz o segundo sabor, ou você pode fazer também, eu tenho muita aluna que faz a mesma cuca de 2 sabores, tá? E daí você faz os 2 sabores de compridinho, e quando você cortar, vai vir os 2 sabores na mesma degustação. Em vez de você fazer sabor metade, metade, você faz de comprido, assim, sabe? E daí, quando você corta ele, os quadradinhos, ele já sai com 2 sabores. Olha, agora me diga, quantas pessoas vocês conhecem que entregam uma degustação para vocês com 2 sabores? Gente, é só a gente aqui, né? Só eu para passar isso para vocês mesmo, não é? Olha só, passar uma degustação dessa, o teu cliente gama na hora. Ele vai gamar, tá bom? Na segunda, na segunda parte que eu queria falar para vocês, são os sabores para as primeiras vendas, tá? As primeiras vendas, elas geralmente
quando a gente está começando, a gente não tem muito dinheiro sobrando para a gente investir ali, né? Então não dá para você vir e já querer fazer sabores tops da galáxia. Não, não dá. Vamos começar fazendo os sabores mais clássicos também. Porque esses sabores mais clássicos vão ajudar você a ir conquistando os seus clientes, né? E daí você vai verificando ali o que que acontece, como é que tá o teu orçamento, quando que você vai poder mexer. E eu sempre falo também nas lives, gente, que não dá para você já colocar 10, 12 sabores, tá? Comece com poucos sabores, 5, 6 sabores que você vai oferecendo aos seus clientes. Para começar as vendas mesmo, a primeira vez que você estiver vendendo, eu recomendo que você faça o quê? A cuca de banana, só que a cuca de banana ou com creme ou a cuca de banana com caramelo. Porque daí você já saiu da cuca mais simples, que é a cuca de banana bem simples, e quando você coloca um creme na cuca, gente, ela fica outra coisa, tá? Ela muda muito de sabor. Você coloca aquele creme bem gostosinho e por cima vem aquela farofa crocante. Ou então você vem e já faz ela com uns pedacinhos de chocolate também, você pode fazer. Ou você vai fazer ela com caramelo. Eu ensinei o caramelo hoje de manhã aqui, tá? Na aula. Um caramelo super simples. Todo mundo tem esses ingredientes, não são ingredientes caros, tá? E o chocolate pode ser também o chocolate simples. Nunca use fracionado, por favor. Chocolate fracionado não existe, ele na verdade não é chocolate, tá? Então é uma cobertura fracionada, ela gruda na boca, ela é toda cheia de gordura hidrogenada, ela tem um sabor horrível, ela endurece. Então, cobertura fracionada não deve ser usada nunca como recheio, tá bom? Então, essa cuca de banana, gente, é um fenômeno. O pessoal adora essa cuca quando ela vem com esse creminho, tá? Outro sabor que eu acho que vai ficar muito legal para vocês é a cuca de abacaxi com coco. Também, gente, abacaxi com coco é uma receita bem simples. Todo mundo encontra abacaxi, o ano inteiro a gente tem abacaxi. É uma fruta bem fácil de se encontrar, não é um preço absurdo, né? Coco ralado a gente tem em tudo quanto é lugar também. Então você consegue ter uma cuca deliciosa que o povo vai adorar sem gastar demais, porque nós estamos falando das primeiras vendas. Nas primeiras vendas a gente ainda está começando a se entender ali com o dinheiro que está entrando, né? Então a gente também tem que pensar nisso, tá? Outro sabor que eu acho que fica muito, muito bom é a cuca de cappuccino, tá? Essas cucas todas, gente, eu já ensinei várias vezes. Eu já ensinei nas semanas das cucas, eu já ensinei, tem muita cuca no curso de cucas que todos adoram, tem as receitas lá, eu ensino tudinho, e não tem uma cuca que o pessoal não goste, sabe? O pessoal adora, o pessoal faz para vender, o pessoal faz para a família primeiro, para eles experimentarem, e depois começa a vender. E essa cuca de cappuccino, ela é deliciosa, muito saborosa, sai aquele cheirinho de café, assim, é muito gostoso. E ela é feita com pozinho de cappuccino, né? Porque a gente tem aqueles pozinhos de cappuccino. Então é muito fácil de encontrar também. Isso é uma coisa que você encontra em todas as cidades, você encontra facilmente, tá? E ela fica perfeita no café da tarde, gente. O pessoal adora essa cuca. Eu já falei, acho que em outras lives também, que as pessoas elas começam a sentir o cheiro de vocês fazendo as cucas e eles ficam loucos, sabe? O pessoal sente o cheiro lá no portão e já começa a ficar alvoroçado. O que eles estão preparando? O que estão preparando? O que está saindo ali de novo, tá? Então, são esses 3 sabores que eu acho que seria muito bom para vocês começarem as suas vendas, tá? Lembrando que nós já falamos dos sabores da degustação, dos sabores agora das primeiras vendas, e agora nós vamos falar das cucas que são mais lucrativas, tá? Que sabores de cucas que são lucrativas?
As cucas mais lucrativas são aquelas com sabores de frutas da estação. Essas têm o custo delas baixa bastante, porque a fruta está na estação, então você consegue comprar ela bem mais em conta, né? E daí você pode fazer cuca de morango, cuca de abacaxi, cuca de pêssego, cuca de amora. Eu ensinei a cuca de pudim, que olha, gente, o pessoal vendeu muito, o pessoal adorou. É uma cuca também, uma receita de família alemã, tá? Bem clássica também, tá? Então, essas cucas lucrativas, vocês podem fazer assim. Vocês podem utilizar esses sabores e essas frutas de estação, e para elas terem uma validade maior, sempre faça ela fazendo uma reduçãozinha com açúcar, tá? Porque daí você consegue deixar a validade da sua cuca maior. Se você, por exemplo, for usar só morango fresco, a validade é só um dia. Então, isso acaba atrapalhando um pouco, tá? Mas se você fizer uma leve caldazinha com as frutas, você já consegue aumentar bastante a validade por causa do açúcar. O açúcar, ele ajuda a proteger a sua fruta e dela consegue durar mais tempo, tá? Então, sempre que você quiser uma cuca lucrativa, vai nas frutas da estação, tá? Agora, e quando tá chegando aquelas datas especiais, quando você já tá vendendo bem, quando você já começa a ter uma folga ali, né, na hora do teu faturamento, você já vê que está indo mais legal, você pode investir nos sabores mais sofisticados, tá? E o que que são sabores mais sofisticados? Cuca de nozes, cuca de castanha, cuca de chocolate com morango. Ai, gente, a cuca de chocolate com morango é uma paixão. E quando que você vai utilizar esses sabores especiais para oferecer ao seu cliente? Dia das Mães, Dia dos Pais. Sim, os pais também gostam de comer doce. Tem muito pai que gosta de comer doce, tá bom? O Natal, a gente tem as cucas natalinas. Gente, o pessoal adora as cucas natalinas, tá? Na Páscoa, agora tá chegando a Páscoa, faz aquela cuca de chocolate ou aquela cuca com gotas de chocolate. O pessoal adora, tá? Porque é um produto diferente. Essa é uma como que eu diria, um dos maiores chamariz da cuca. Ele é um produto diferenciado, você não encontra em qualquer lugar, você não vê por aí à toa, entende? Então você vai fazer um produto com um sabor especial e você vai entregar para esse cliente. Vocês vão faturar muito com essas cucas porque elas são muito vendáveis, sabe? As pessoas olham, as pessoas experimentam, você faz aquela degustação, experimenta, e daí você fala, não, mas nessa data especial eu tenho uma cuca com sabor, assim, incrível. E daí você já vai conquistando esse cliente, já vai mostrando todos esses sabores. Por exemplo, a cuca de maçã. A cuca de maçã simples, só maçã e farofa, ela é bem econômica e você tem um lucro excelente em cima dela. Ela é lucrativa, tá? Então ela serve para degustação e ela é lucrativa. E ela serve para datas especiais. Por quê? Porque você vai lá e coloca amêndoas por cima. Eu já ensinei essa cuca de maçã com amêndoas. O pessoal adora. Só que daí as amêndoas têm um custo um pouco mais elevado, e dependendo da época do ano também sobe mais ainda. Então, essas são para datas especiais, porque as pessoas nas datas especiais elas investem mais no produto. Então, elas não se importam de pagar um pouco a mais para ter um sabor diferenciado naquela data. Porque, por exemplo, um aniversário, eu quero levar uma cuca de aniversário para minha mãe. Minha mãe não faz aniversário todo dia, é só uma vez por ano. Então, eu não me importo de comprar uma cuca com aquele sabor bem diferenciado, mesmo que seja um pouco maior o valor dessa cuca, tá? E você tem que saber passar isso para o seu cliente. Você tem que falar sobre esses sabores, explicar para eles, tá? Contar a história da cuca, sempre saiba a história da cuca, que ela é de origem alemã. Eu sempre conto para vocês a história da cuca aqui,
Então, fale, explique, tire bastante foto desses sabores deliciosos. Toda vez que você estiver fazendo um teste e você viu que a cuca ficou bonita, ficou bem gostosa, tira foto dessa cuca, tá? Tira foto de vários ângulos, tira de um lado, tira do outro, muda de lugar, faz uma mesinha de café bem legal, bem bonita, coloca ali, tá? E tira essas fotos. Isso vai ajudar muito você na hora das suas vendas, tá? Eu falei aqui desde o início, né? Começamos falando sobre a parte aqui da degustação, as cucas que são das primeiras vendas, as lucrativas, as de momentos especiais. Então, quando você está começando, é sempre bom você seguir esse processo que eu te falei. Esses 4 momentos, esses 4 estágios, assim, de sabores de cucas. Porque se você já começar, que nem meu pai falava, já começa de sola naqueles sabores mais altos, mais caros, você pode assustar o seu cliente, né? Agora, quando você já tem outros produtos, quando você já vende, você já tem uma clientela, você pode fazer as degustações do mesmo jeito. Se você quiser, você pode colocar algumas cucas já com sabor um pouquinho diferenciado. Por exemplo, a cuca de limão siciliano com chia. Ela é bem especial, ela é bem diferente, tá? A gente tem no curso a cuca do Dia das Mães é uma cuca de morango com um creme de queijo, tá? Tem o que mais? Nós temos a cuca natalina, como eu falei, né? Que ela pode ser feita com nozes, com castanhas, ela pode ser feita com frutas secas, ela pode ser feita com frutas cristalizadas. Então, você consegue fazer esse sabor bem diferente. A gente tem as cucas salgadas também. As cucas salgadas também entram aqui, tanto nos momentos especiais, como nas lucrativas, porque ela também tem um lucro muito bom. Cuca de calabresa. Quem que não gosta de calabresa, gente? O pessoal adora. Cuca vegetariana, cuca de legumes. O pessoal também adora cuca de legumes. E, gente, ela é muito lucrativa, porque os legumes têm um custo bem baixo. Você faz um cremezinho bem gostoso, não precisa usar produtos muito caros, mas você fazendo bem feito, seguindo a técnica correta, você faz cucas deliciosas, uma mais saborosa do que a outra. Então, você viu que você pode começar do zero, ou se você já trabalha com confeitaria, você consegue colocar esses sabores ali dentro e consegue oferecer todas essas delícias para os seus clientes. Como eu disse, as cucas são muito vendáveis. É muito, muito fácil de vender depois que as pessoas experimentam, tá? Então, para mim, sempre o começo é a degustação. Principalmente para aquele cliente que nunca comeu uma cuca antes. Porque aquele que já comeu, ele já tem aquela memória. Então, ele já sabe, ele já vai querer experimentar, ele vai sentir o cheiro, ele vai falar, meu Deus, que saudade da minha avó quando ela fazia cuca. Agora, aquele cliente que ainda não conhece, você conquista ele pelo paladar, com a degustação, né? Então, sobre isso que eu queria falar com vocês, que eu queria explicar bem sobre a história dos sabores. Os sabores, a técnica, os processos. Receita, gente, vocês conseguem na internet, tá? Eu vou ser bem sincera. Tem muita receita na internet. Daí as pessoas vão lá, fazem e dá errado. Por quê? Porque você tem que saber a técnica. Você tem que entender o porquê que aquilo dali tá dando certo e o porquê que tá dando errado. Porque se você fizer e não souber o porquê que deu errado, também não adianta de nada. Concorda? Né? Então, gente, tem que ficar de olho nisso. Depois que você tem um produto bom, de qualidade, saboroso, gostoso, que teu cliente gama, você tem que saber as técnicas para vender, para chegar a teu cliente, para oferecer o seu produto. E também o depois, né, gente? Depois que vendeu, não pode virar as costas para o cliente ir embora. Tem que ter o pós-venda também, né? Então, hoje era sobre isso que eu queria falar com vocês. Ai, gente, só de falar esses sabores eu já fiquei com água na boca. Então, vamos ver o que nós temos de perguntas hoje? Vamos conversar um pouquinho, aproveitar e tirar as dúvidas. Vamos lá?
A Doralice está perguntando assim, na cuca de banana, qual banana que eu posso usar? Você pode usar qualquer banana, aquela que você mais gostar, aquela que seu cliente gostar, tá? Banana caturra, banana prata, banana ouro, banana nanica. A única coisa que eu recomendo é o seguinte: se for banana verde, ela tem que ser cozida antes, tá? Porque se você colocar a banana verde ali, ela não vai chegar na temperatura dentro do forno suficiente para cozinhar. Então, se for a banana verde, qualquer tipo de banana verde, você cozinha ela antes. Mas você pode colocar a banana da sua preferência. A Morgana perguntando, se o cliente pede um sabor que eu não tenho ainda, como resolver? Então, depende, tá? Eu já falei sobre isso numa live aqui. Se é um cliente que sempre compra de você, que ele sempre tá ali do teu lado, fala de você nas redes sociais, te indica para outras pessoas, você pode até fazer essa cuca para ele, no sabor que ele tá pedindo, tá? Porque você tem várias receitas, lá no curso principalmente a gente dá as receitas para vocês criarem a cuca de vocês, tá? Então você pode fazer isso. Agora, se é um cliente que raramente aparece ou que nunca comprou nada, e daí ele vem e ele quer escolher o sabor que você vai produzir, daí já é um pouco diferente, tá? A não ser que seja um sabor que você saiba que é muito fácil de fazer, muito tranquilo, que vai vender bastante, que daí você pode oferecer para outras pessoas, tá? Mas você tem que sempre ponderar quando o cliente está pedindo, porque ele está mudando o seu processo de produção. E daí isso vai acarretar em custos diferenciados. Quando a gente já tem um processo de produção, a gente já sabe o que a gente vai produzir, e daí introduz alguma coisa diferente ali no meio, isso pode trazer alguns percalços, sabe? Demora na produção, aumento do custo, então tudo isso você tem que ver. O Everton, no começo posso vender só um sabor ou é preciso ter mais variedades? O ideal é você ter no mínimo esses 3 sabores que eu te falei, tá? No mínimo 3. Porque se você estiver vendendo sempre o mesmo sabor, daí a pessoa que vai comprar novamente, ela vai falar, puxa, mas ele só tem sabor, mas ele só tem sabor. Então, se você tiver no mínimo 3, não precisa ser os 3 que eu te passei, né? Mas se você tiver no mínimo 3 sabores, você consegue ter uma variedade boa para o seu cliente já ir começando a experimentar. E mais tarde, conforme você já fez a tua clientela, você pode ter 6, 7 sabores. Era a média que eu tinha dos meus produtos. Dos meus produtos eu tinha, em média, 6, no máximo 7 sabores. Porque você tem que deixar algum sabor para você ter de especial, entende? Ah, mas eu vou ter um aniversário especial e eu queria uma cuca com outro sabor diferenciado. Não, mas eu tenho uma cuca de sabor diferenciado para você. Eu tenho a cuca de chocolate com morango. E ela é linda, maravilhosa, deliciosa, vai ser bem. E eu vou fazer ela especialmente para você, entende? Então você tem esses sabores guardados, você tem essas receitas, você já testou, mas daí você vai oferecer só naquelas datas, e daí o teu cliente também vai se sentir especial com isso, tá? A Nela está perguntando se tem peso padrão para venda. Não, não tem peso padrão. Isso varia muito de bairro para bairro, cidade para cidade, região para região, tá? Porque tem regiões onde as pessoas gostam de cucas pequenas, tem regiões que eles gostam de cucas grandes. Tem regiões onde as famílias são grandes, então você tem que fazer uma cuca maior, vai fazer uma cuca de tabuleiro, por exemplo. E tem regiões que as pessoas gostam de cucas mais altas, tem gente que gosta de cuca mais baixa. Então você vai ter que estudar o que está acontecendo na sua região e fazer os seus testes. Por isso da degustação. Quando você faz a degustação, você já vai perguntar para o seu cliente o que ele achou. Ah, eu queria a minha mais alta. Ah, eu queria a minha mais baixa. E daí eles já começam a pedir, mas que tamanho você tem? Ah, eu tenho tamanho, oferece um tamanho pequeno, um médio, um grande, e veja aquele que sai mais. Aqueles que saírem mais, você mantém. Aqueles que saem pouco, você retira. Tá? Mas no começo, você vai ter que ir experimentando e conhecendo os seus clientes. A Luciana está perguntando qual a melhor embalagem. Eu não diria que a Cuca tem a melhor embalagem. A Cuca tem embalagens diferenciadas, que você pode fazer uma embalagem bem mais sofisticada, e a embalagem mais comum da Cuca é o saquinho plástico amarradinho, tá? Então essa é a mais comum, tá? Mas ela não, eu não diria que ela é nem a melhor nem a pior. Eu não teria assim uma que seja a melhor para a Cuca, tá?
A Rede está dizendo, ai, chefe, relembrando diversos sabores, dá vontade de fazer todas juntas. Está dando água na boca. Nem me fale. Só de falar da de morango, já fiquei com água na boca, já me deu vontade de fazer. A Gisela está dizendo que já tem o curso de pães e confeitaria de Natal, que agora fala de cucas. Opa! Boa oportunidade, porque vai abrir as vagas. É isso aí. E olha, gente, as vagas não vão abrir o tempo todo, tá? A gente leva alguns meses para abrir essas vagas de novo. E este ano a gente não vai ter tantas vezes quanto a gente abriu o ano passado, né, amor? Esse ano a gente vai diminuir, né? Vai diminuir. Então, fica de olho. Quando abrir as vagas, aproveite, porque... A Silvana está perguntando, essa receita de cappuccino tem nas redes? Não, essa só tem lá no curso, Silvana. Não, a de cappuccino está no... Não, tá no curso. Não está nas redes liberadas ainda. Isso mesmo. A Ana Lúcia está perguntando qual é o melhor formato de formas, redonda ou retangular? É aquilo que eu te falei, depende muito da sua região e do seu cliente, tá? As cucas retangulares geralmente são vendidas em pedaços, né? Elas não são vendidas inteira. É bem difícil a gente vender a cuca retangular grande inteira. As redondas são mais práticas na hora de vender. Então, o pessoal gosta bastante da redonda. Mas você vai ter que ver realmente a tua clientela. Tem muitas meninas que fazem naquelas formas das marmitinhas para vender e vendem muito nas marmitinhas, principalmente a marmitinha de 500 gramas. Ela vende bastante, porque é um tamanho que fica bem legal, não fica grande, não fica pequeno, tá? Dá tempo da pessoa comer a cuca inteira e ter vontade de pegar outro sabor, né? E também aqueles caseirinhos, vocês podem utilizar as formas de caseirinhos. O pessoal gosta muito, fica muito bonita, porque ela cresce, fica linda, 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 né? E tem umas embalagens de caseirinho, uma mais linda do que a outra. A Doce de Paola está perguntando, tem cuca Pascal? E já emendando uma outra pergunta aqui parecida, tem cuca Pascal, ela perguntou. A Clarice está dizendo assim, vendo cucas e já estou pensando na Páscoa, que sabor posso oferecer? Então, tem sim, no curso de cucas que todos adoram, eu ensino a cuca Pascal, eu ensino 2 tipos de cuca, na verdade, eu ensino a decoração diferente para as 2 cucas, e você pode utilizar para a Páscoa todas as cucas que tem chocolate. O pessoal ama quando tem chocolate, gotas de chocolate, chocolate recheado, creme de chocolate. Então, e daí você pode usar frutas para combinar, né? Tem muita gente que gosta de o morango. Você pode fazer a cuca com o creme de chocolate, com os cremes bem gostosinhos, e em cima você pode colocar bombom, você pode colocar Ferrero Rocher, você pode colocar... Ai, gente, tem um compridinho, agora eu esqueci o nome. Tem aqueles compridinhos que o pessoal gosta, que tem waffle por cima e creme de avelã por dentro, tá? Agora fugiu o nome, não consigo lembrar. E o pessoal gosta muito, daí você faz os cremezinhos, faz a cuca cremosa também, e fica delicioso. O pessoal gosta bastante desses sabores. Você pode rechear com brigadeiro branco, com brigadeiro preto, brigadeiro colorido, pode fazer bicho de pé, sabe? Então, nossa, gente, a Páscoa é uma loucura. Você pode fazer de tudo quanto é tipo as cucas. É muito legal. A Karen está perguntando, a cuca com massa de pão pode usar esses recheios? Pode, com certeza. A cuca, ela não é com massa de pão, ela é com fermento de pão, né? Que seria o fermento biológico, seco ou fresco. E também dá para fazer com levain, né? Então, dá para você rechear do mesmo jeito. O pessoal gosta muito da rocambole. Eu ensino a rocambole e o pão cucado também no curso, que é outra coisa que o povo se racha de vender. A Eileen está dizendo que na cidade dela a cuca é um pão com farofa rala sem sabor. Pois é, infelizmente em alguns lugares é assim. Eu já experimentei assim também, né? Porque ele é feito com fermento biológico, e daí eles fazem até nas formas de pão e deixam, né? E fazem a farofa bem fininha. Eu gosto da farofa crocante, pedaçuda, tá? Então eu gosto de morder e fazer creque, creque, creque. Então, mas essas daí, se você faz a receita bem certinho, você consegue fazer ela nesse mesmo formato e recheada sem problema nenhum, tá? A receitanista está dizendo, já fez alguma cuca com recheio de chuchu? Ela disse que comeu e gostou muito. Então, quando eu era criança, minha mãe fazia, como que era o nome? Ela fazia soufflé de chuchu, tá? E um dia eu pensei em botar esse soufflé de chuchu dentro da cuca. E deu certo.
Só que eu nunca, como o chuchu é uma coisa que as pessoas ou você ama ou você odeia, eu nunca comentei nada, mas foi interessante você perguntar, porque era um creme branco com chuchu. Era assim que a gente fazia, e ia muita noz moscada, tanto na farofa quanto no recheio, bem salgadinho, bem gostoso. A Solange, cuca de uva vende bem? Pois eu faço adora. pães, quero vender cucas e já me pediram se eu sabia fazer a cuca de uva. A cuca de uva vende muito bem, tá? Também é uma das cucas lucrativas, porque você pega a uva da estação, né? A única coisa que eu não recomendo são uvas grandes. A uva muito grande, ela fica difícil de morder e ela também afunda na massa e não fica muito legal. O melhor são as cucas menores. E o mais legal de tudo é quando a uva estoura e mancha a massa. Isso é bem é uma das coisas que as pessoas mais pedem quando a gente vai comer cuca de uva. Por isso que a gente usa a uva Terce e a Isabel, tá? São as uvas mais preferidas para se fazer a cuca de uva. Mas elas não são encontradas em todas as regiões. Então você pode fazer com a cuca com a uva que você tiver. Se a tua uva for muito grande, corta ela no meio. Daí ela fica mais fácil na hora de colocar ali, não vai ficar estranho na hora de morder. O Francisco está dizendo que gostaria de aprender, porque onde ele mora não tem o hábito de fazer cuca. Então você está no lugar certo, porque se você aprender a fazer do jeito correto, ela vai ficar saborosa, deliciosa, faz a degustação, o pessoal gama. E é um produto novo, gente. Vocês estão inovando quando vocês estão levando um produto totalmente novo. E vocês já perceberam que quando vocês estão entrando num lugar onde ninguém vende esse produto, vocês não têm concorrentes? Olha isso, gente. É a melhor coisa que tem você poder entrar. Como é que eles chamam um universo mar azul? Como é que é? Oceano Azul. Oceano Azul é uma frase que é falada quando você tem um produto que ninguém mais tem. Entende? Então vocês estão com a faca e o queijo na mão. O Miguel, para começar as vendas, é melhor vender inteiro ou em pedaços? Olha, também tem que depender muito dos seus clientes, mas o que você pode fazer é o seguinte: comece vendendo os pedaços para eles irem experimentando, e daí comece a oferecer ela maior, ela redonda ou ela retangular, para você, no caseirinho, por exemplo, né? Para você ir conquistando esses clientes para eles levarem para a família. Tá? Mas se você quiser começar com ela pequena, para as pessoas irem comprando, e daí o preço é mais acessível, né? E daí eles vão experimentando, vão gostando, e você já começa a oferecer a maior. A Angélica está perguntando se pode fazer a cuca num dia e vender no outro. Pode sim. Você pode fazer ela e vender no dia seguinte, ou você pode, na noite anterior, preparar o recheio e a farofa, e daí só assar ela na hora. Daí você faz a massa na hora, e daí você assa também. Que massa. Lembrando que cuca, gente, ela é feita com fermento biológico e com fermento químico, tá? As duas são bolos, não é considerada pão, ela é um bolo, porque a cuca, ela é um bolo de migalhas. Luzindo do alemão, se chama bolo de migalhas ou bolo de farofa, mas que também é feita com fermento biológico. A Andréia está perguntando, lugar quente modifica muito a cuca? Porque aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, é muito quente. Não modifica o preparo, tá? Só que você tem que manter ela na geladeira, tá? É sempre bom. E daí você explica para o seu cliente que quando ele compra, na hora que ele vai comer, se for um pedacinho só, ele coloca no micro-ondas 10 segundinhos. Ou a cuca inteira, se for uma cuca grande, a gente coloca ela no micro-ondas mais ou menos uns 30, 40 segundos e vê se ficou bom. Depende muito da potência do micro-ondas, tá? E se quiser, também pode aquecer ela no forno elétrico. Ó, mais um perdendo a chance aí, ó. O Rodrigo está dizendo, moro em Caxias do Maranhão e por aqui não tem cuca. Nossa, gente, olha aí que maravilha, que oportunidade excelente. Você oferecer um produto novo para os seus clientes, que ninguém mais vai ter. Olha só. No menu, a Andréia está perguntando, no menu degustação usamos qual embalagem? O saquinho plástico, tá? O menu degustação é o saquinho plástico amarradinho. Não esquece de sempre colocar a validade e colocar o seu cartão para que a pessoa possa te encontrar depois. Tem que ter os seus contatos, sua rede social, as redes sociais, tudinho ali, tá? A Ana Lúcia está dizendo que esteve em Gramado, conheceu a cuca lá e agora está fazendo com a sua ajuda. Que bom. Nossa, Gramado tem cucas deliciosas. Ainda mais aquelas que são de chocolate, porque o chocolate de Gramado é top, gente.
A Lilia está perguntando, Cuca, Romeu e Julieta, que queijo usar? Você tem que usar um queijo firme, tá? Não pode ser queijo mole, não pode ser, por exemplo, requeijão. Eu gosto particularmente de usar o queijo meia cura, porque para mim ele é muito saboroso, ou então o queijo coalho também. Eu gosto muito de usar o queijo coalho. Eu não gosto muito de usar o queijo mussarela, porque ele derrete, ele some no meio da massa, tá? Então, assim, eu uso o queijo mussarela, ou então até o prato, em cucas salgadas. Mas quando eu tô fazendo com a Romeu e Julieta, eu prefiro mais o queijo coalho. A Nena está dizendo que mora em Brasília e que lá também não tem cuca, ela vai fazer rachar de vender. É isso aí. Vai sim, com certeza. Olha, gente, Tem muita eu, aluna que tá fazendo isso. eu adoro, tem muita, né, amor? Eu adoro esse tipo de oportunidade, quando você chega num lugar e não tem ninguém vendendo e você vai introduzir um produto totalmente novo, inovador, delicioso e saboroso. E outra coisa que eu adoro também é quando eu chego no lugar e tá todo mundo vendendo cuca e eu levo os meus sabores especiais. E o pessoal fala, nossa, mas a tua é diferente. Eu tenho, gente, eu já perdi a conta, centenas e centenas de alunas que falam assim para mim, André, eu já fazia cucas para vender. Só que os teus sabores e a tua massa é diferente. E os clientes perceberam isso. Os clientes falaram que as cucas delas mudaram totalmente. Até as embalagens mudaram depois que elas entraram no meu curso. A Paula está perguntando, cuca de morango vende bem? Vende muito. O pessoal adora cuca de morango. A única coisa, assim, você não pode ter o tempo todo no teu cardápio, porque tem meses que o morango tá mais alto o preço, né? E às vezes ele tá mais em conta. Então, o melhor da cuca de morango é você oferecer ele nas épocas dele, porque daí o preço abaixa e você consegue oferecer esse sabor delicioso. E a cuca de morango combina com outras coisas, com creme, com chocolate. Então, você consegue fazer sabores diferenciados aí. A Elione está dizendo, que sorte, que não tem ninguém aqui onde eu moro. Tem muita padaria e mercado. É uma boa até, de repente, ver as padarias ou os mercados pequenos que não tem a cuca desse estilo aí que ela vai Sim, fazer. Ela pode fazer as amostras, levar para essas pessoas e começar a oferecer. Eu tenho uma aluna de Paranaguá, amor, ou era Guaratuba? Guaratuba. Então, ela fez o meu curso e ela começou oferecendo numa cafeteria. Ela levava a cuca pronta e daí a dona da cafeteria cortava em pedaços e vendia os pedaços. Só que a mulher se apaixonou tanto pelas cucas que contratou ela e agora ela trabalha para a cafeteria fazendo cucas. A Nena está perguntando, a cuca de chocolate é mais cara? Depende do chocolate que você está utilizando, tá? Na verdade, eu não uso chocolate em pó, eu só uso cacau, né? Então, eu uso cacau 50, 70 ou 100%, dependendo do cliente. Porque não é todo cliente que gosta do cacau 100%, porque ela fica bem mais seca e ela fica bem mais... ela não é tão doce, tá? Então, você tem que saber lidar com o cacau 100% para não ressecar a massa da sua cuca. Mas eu uso geralmente, quando era para venda, cacau 50%, né? E daí ela fica deliciosa e depende muito do preço. Você pode comprar granel, que daí o cacau o cacau em pó é mais barato. A Nena está perguntando, você acha rentável vender cuca em pedaços de uma embalagem para fatias? Sim, super. Quando você vende a cuca em pedaços, ela rende muito mais do que a cuca inteira. A mesma quantidade de massa, se você dividir, você tem um lucro maior. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrem sobre o que a gente falou hoje, né? Sobre os sabores para vocês fazerem a degustação, os sabores para vocês fazerem as primeiras vendas, as cucas lucrativas e as cucas para as datas especiais, para vocês conquistarem de vez os clientes de vocês. É um assunto muito interessante. Não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, deixa o like de vocês. Entrem nas nossas redes sociais, tá bom? Já vão se inscrevendo lá no canal. Ai, gente, às vezes eu esqueço os nomes. E daí vocês já se inscrevem, já ativa o sininho lá do YouTube também para ficar recebendo nossos vídeos. Tem muita coisa boa lá. A gente está colocando um monte de conteúdo bem interessante para vocês. Coloquem aqui para mim, podem ir postando ali a live sobre o assunto que vocês querem, em relação a vendas, em relação à produção das cucas, ok? Que a gente vai fazendo as lives para vocês, tá bom, gente? Então, ó, um grande beijo, muito obrigada pela presença e
temos mais lives essa semana aí para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Tchau, tchau, gente!